Letícia, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para a gente ter esse Imagina, bate-papo. eu que Acho agradeço. que as pessoas vão ter muito o que aprender aqui hoje. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, o que você faz. Vai lá. Então, eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite, né? Eu sou nutricionista, eu sou formada desde 2011. Eu tenho uma clínica aqui na região de Cajamar, com outras sócias, mas eu sou a única da parte da nutrição. E eu atendo mais uma linha comportamental, né? Eu demorei um pouco para entender o que era nutrição na minha vida, até como profissional. Não foi muito fácil, porque a faculdade não ensina isso para gente. Mas depois eu me descobri, né, e segui a linha comportamental, fiz diversos cursos, congressos, essas coisas, e foi a linha que eu me identifiquei para fazer com que o paciente entendesse a relação com a comida, não só fazer uma dieta, né? E assim sigo atendendo no meu consultório e tenho grandes resultados, graças a Deus. Que legal, que legal. Eu acho que quando a gente se descobre, né, dentro da nossa própria profissão, é uma coisa que muda o cenário, né? Muda o jogo, né? Porque é difícil, né, Anderson? Porque assim, na faculdade, a gente não aprende a lidar com as pessoas, né? A gente aprende sobre nutrientes, a gente aprende como calcular um cardápio, sobre tabela disso, tabela daquilo, né? Só que você não aprende a enxergar o paciente como um todo, né? E a relação com a comida, comida-pessoa, vai muito além de só colocar o alimento na boca e engolir, né? Infelizmente, se fosse só isso, seria muito fácil. A gente não teria os casos agravados de obesidade, principalmente aqui no nosso país, no mundo, obviamente, mas no nosso país isso tem crescido anualmente, né? E então essa relação com a comida vai muito além de você só entregar um plano alimentar para o seu paciente, né? Eu digo, respeitando os psicólogos, obviamente, que também trabalham em conjunto com eles, muitas vezes vai além do meu conhecimento, eu tenho que, né, indicar um paciente para terapia, mas eu digo que nós, como profissionais, nós somos terapeutas nutricionais. Eu acho que é muito mais isso do que só o paciente sentar lá, você perguntar o que ele come, você calcular um cardápio e entregar. Né? Então, foi assim que eu me descobri na profissão. Isso quando você não vai num profissional e ele tira a dieta da gaveta, né? Tira Isso é o. mais triste ainda, né? Mas E respeito também, cada um trabalha de um jeito, né? cada um trabalha de um jeito, é isso mesmo, né? Algumas pessoas ficam reféns de plano de saúde e acham que tem que Exato. atender um volume maior. É. Então a E a gente. culpa nem é do profissional, né? Na verdade, eu até cogitei atender por convênio na minha clínica, mas infelizmente o repasse não condiz com tudo que você tem que fazer com o paciente, né? Então, muitos planos visam quantidade, não qualidade. E aí eu optei por não atender convênio na minha clínica, porque eu não iria fazer essa distinção. Atender paciente particular de um jeito e paciente conveniado de outro. Então eu prefiro não atender, né? Que legal. Isso é ética profissional, né? Parabéns. Pois é. Obrigada. E acho que a pergunta que a gente colocou como tema dessa live, né, traz muito também questões comportamentais, que é o que você disse que atua mais hoje em dia. E como que é? Eu fiz uma enquete nos stories do Instagram, perguntando qual que era a relação das pessoas com a comida, e a maioria, assim, 100%, eu não cheguei a ver a atual agora, mas há uma hora atrás, 100% das pessoas que responderam diziam o seguinte: preciso melhorar. Qual a relação da pessoa com a comida, né? E eu tenho uma visão disso, de como relação pessoa-comida, mas você que é especialista no assunto, gostaria que você desse uma introdução de como que uma pessoa ela pode ter essa relação com a comida, porque o que eu entendo, as pessoas acham que relação com a comida é tô comendo mal, e eu acho que não é isso. Não. Então vai lá, Tá, passa a então, bola para você. tá, obrigada. Então, assim, primeiro, que o termo saudável hoje em dia deu uma banalizada muito grande, né? Então, as pessoas acham, no contexto geral, que comer saudável, teoricamente, é ela tirar tudo da alimentação que ela gosta, né?
e só comer coisas como frango, batata doce, essa linha fitness, né? Então, o saudável hoje para as pessoas é a linha de eu treino, eu como isso e pronto, acabou. Ou ao contrário, né? Eu como o que eu gosto, eu tomo minha cerveja no final de semana, eu como meu chocolate depois do almoço, poxa, tá tudo errado, né? E é o comer com culpa. Então, se tornou um comer com culpa, né? Então, qual é a relação que você tem com a comida? Porque hoje nós estamos divididos. As pessoas que fazem dieta e as pessoas que não fazem. Esse é o contexto na cabeça das pessoas, né? E aí, elas seguem muito aquela linha que eu repito sempre para os meus pacientes, do 8 ao 80. Ou eu estou totalmente regrado, eu como bonitinho da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, ou o termo novo agora, que não é mais dia do lixo, é chutei o balde, né? O termo mais atual agora é chutei o balde. Ou é chutei o balde e estou com uma alimentação totalmente errada. E a gente tem que entender que a relação com a comida não é isso, você comer certo ou errado, que você classifica como certo ou errado, né? A relação com a comida envolve sentimento, né? Envolve o emocional, envolve a sua história de vida, a região que você mora, né? As pessoas que te influenciam, né? Então, a relação com a comida a gente tem que pensar que o que você come hoje, a maneira como você se alimenta, isso gera um sofrimento para a sua vida ou é tranquilo para você, né? Não é comer maçã, pera o dia inteiro e não comer um hambúrguer, não tomar um refrigerante. Isso não é uma relação boa com a comida. A relação boa com a comida é uma relação que você se alimenta e aquilo é tranquilo para você, né? Não adianta de nada você seguir uma dieta, né? Teoricamente dito, porque dieta é o que a gente ingere todos os dias. A pessoa segue uma dieta, só que aquilo gera um sofrimento tremendo na vida da pessoa, né? A pessoa deixa de sair, deixa de estar no seu meio social, a pessoa já não vai mais no almoço de família, porque ela não vai poder comer as coisas que tem lá, né? Sendo que muitas vezes ela foi criada assim, com aquele almoço de domingo, todo mundo na mesa. Isso é muito cultural nosso também, né? E ao contrário, a pessoa fazer isso e gerar um sofrimento. Então, se ela vai no domingo na casa da avó, na casa da mãe, come uma macarronada, já vem aquele sentimento de culpa, não deveria ter feito isso, e passa o dia com alface e água, né? E olhe lá, né? Então, a relação com a comida, a gente precisa entender que a relação com a comida não é voltada só para o peso na balança. E, infelizmente, hoje em dia as pessoas classificam como isso, né? Mais como a parte estética, com o número que a balança mostra, do que com o que você realmente sente, né? Por isso que não dá certo. É por isso que a gente tem tantos casos aí. Eu costumo dizer uma coisa, Anderson, que é assim, se dieta funcionasse, não teria tantas opções quando você joga a palavra no Google, né? Se ela funcionasse, Faz uma sentido. só funcionaria e estaria tudo bem para todo mundo. Por que tem mais de 1 milhão de opções no Google quando você joga a palavra dieta, né? Porque não funciona, não tem um script pronto, né? Eu acho que é interessante também trazer a relação. Eu sempre faço uma relação quando a pessoa ela faz uma cirurgia bariátrica. Em alguns casos, a cirurgia bariátrica deveria ser feita na cabeça, não no estômago. Porque a pessoa faz a cirurgia bariátrica, só que a cabeça dela continua funcionando como se ela continuasse comendo da mesma forma que ela comeria antes da cirurgia. E assim, eu entendo que a sugestão da cirurgia bariátrica, ela faz parte de um processo de saúde e, assim, para mim, né, vendo como um profissional da área da saúde, último caso, né? Sim. Último caso. Não tem mais o que fazer, para a saúde, vamos fazer então a bariátrica. Então, assim, né, o nutricionista não é ele que define isso, mas sim é o corpo médico. Mas esse ponto de que... Mas é a gente que dá o laudo, tá? Tem que ter o laudo do nutricionista, senão não opera. Sim. Bom, saber, não sabia disso, já aprendi aqui já. Legal. Não, porque eu falando com pessoas que fizeram bariátrica, algumas delas engordaram de propósito para poderem entrar dentro do... Fizeram pelo SUS, né? Para poder entrar dentro do ser elegível para fazer a cirurgia. Então, assim, cada um. Mas voltando ao assunto. E as pessoas, elas pensam que vou fazer a dieta, qualquer uma que seja, e a gente não está trazendo aqui que a dieta é ruim ou que a dieta é errada. A dieta, assim,
quantitativa, né? Tem uma diferença da dieta qualitativa para a dieta quantitativa. Pode trazer resultados, com certeza. Mas se no processo que a pessoa está fazendo essa dieta, ela também mude a cabeça dela, né? Você falou, sentir culpa. Às vezes a pessoa está regradinha. Aí o que acontece? Ela erra no processo, no meio do processo ela erra. Aí aquilo traz uma desmotivação para ela, que aí acontece o que você disse, ela chuta o balde, fala, pô, já errei, agora eu vou continuar errando para sempre. Exato. Né? E a gente sabe que tem que ter o equilíbrio de vão acontecer erros, mas que os acertos têm que ser mais do que os erros, né? Sim, porque assim, como você mencionou o caso da bariátrica, né? O estômago, ele é só um reservatório, né? A gente tem que entender que o estômago, ele é só um reservatório para pôr a comida. O que manda é isso aqui, né? A gente come pelo emocional, a gente come, pela parte que envolve toda a logística do seu corpo também, o hormônio que te manda para dizer que você está com fome, o hormônio da saciedade, por aí vai, que a gente não vai entrar no caso. Mas o estômago, ele é só um reservatório para a comida, né? E aí não adianta de nada a gente ir lá tirar 90% do órgão se a pessoa não mudar aqui, né? Não vai adiantar, ele não vai reduzir a vontade dele de comer. No início, sim, até reduz um pouco, mas depois o desejo pela comida volta. E assim, eu atendo muitos pacientes bariátricos, né, principalmente de bypass, que assim, em menos de um ano voltaram a engordar, né? Então, é muito isso mesmo, envolve muito isso, né? E o fato da dieta qualitativa e quantitativa, né, as pessoas, elas se prendem muito ao que hoje? A dietas de moda, né, e muita restrição. Então, é muito quantitativa, né? E aí, é por épocas, né, que nós temos os vilões na alimentação. Então, a gente tem o glúten, que as pessoas não sabem nem o que é glúten, mas todo mundo pegou birra do glúten, né? A lactose, que é o horror na vida do ser humano, né? E o carboidrato em si, que aí o carboidrato é mais simples, as pessoas já sabem mais o que é, né? Então, eu tenho pego muito no consultório o quê? Pacientes que os médicos me encaminham com triglicérides baixíssimos, por conta dessas dietas restritivas baixas de carboidrato. E aí entra no quê? Na relação com a comida, porque se você faz uma dieta muito restritiva, você mexe muito com o emocional, você mexe com parte hormonal, desequilibra todas as outras partes da sua vida, né? E aí eu sempre pergunto para o meu paciente o seguinte, falo, bom, então tá, então você tem quantos anos? Aí a média dos meus pacientes é de 25 a 30 anos, atendendo mais novos e mais velhos também. Falo, então, olha que bacana, né? Você tirou tudo da alimentação. Aí vamos supor que você vai viver até os 90, se Deus quiser. Nunca mais você vai comer um pão francês na vida. Nunca mais você vai tomar uma lata de cerveja na vida, e é uma coisa que você gosta tanto, né? E o que gera sofrimento pra gente, Anderson, não perdura por muito tempo, né? Então, essas dietas funcionam? Obviamente que funcionam, e você não precisa procurar um profissional para isso. Se você corta tudo da sua alimentação, você vai emagrecer, é só não comer, né? Mas com qual qualidade? Então você tem que se perguntar por quanto tempo isso vai perdurar na sua vida. É uma coisa tangível, né? Passar fome não é uma coisa tangível. Se restringir ao que você gosta por muito tempo, isso não perdura, né? Então, a relação que a pessoa tem que ter com a comida, e eu como profissional me preocupo muito com isso, é que assim, nós quanto nutricionistas, e você já também será né, capacitado, já é, mas vai poder atender, eu digo assim, que nós temos que ensinar os pacientes a não temer a comida, né? Então, dietas restritivas só faz com que o paciente pegue aversão a determinados alimentos, a determinadas coisas. Isso só vai gerar sofrimento. E aí, quando a pessoa come um simples brigadeiro, ela se sente extremamente culpada por conta disso, né? Justamente por aquela relação que ela criou ali. Então, isso é errado, isso é certo. O que é errado e o que é certo na alimentação, né? Então, tem tudo isso. É interessante. Quando a gente entra, né? A gente acaba invadindo um pouco tanto como profissional de educação física, quanto como nutricionista, a gente acaba invadindo um pouco a área da psicologia, mas assim, eu acredito que o profissional, um bom profissional, ele tem que entender de comportamento humano. Não necessariamente ele ser um psicólogo, mas ele tem que ter uma base de comportamento, porque a gente não está lidando com uma máquina.
Quando as pessoas falam, o segredo do emagrecimento é déficit calórico. Pô, se fosse assim, corta a caloria e todo mundo emagrece. Acabou a obesidade no mundo, entendeu? E não é assim que funciona, né? A gente sabe que existem vários fatores por trás disso, que traz a perda de peso ou não, né? Não é somente... Claro, o déficit calórico é um dos pontos, né? Não vou falar, a pessoa vai emagrecer não tendo déficit calórico. É muito mais difícil. Ela precisa ter. Só que tem que ter uma estratégia, né? Uma ferramenta utilizada. Exato, mas o déficit calórico precisa ser feito de uma maneira leve, né? Não é restringindo a pessoa a comer tudo que ela gosta, não é você mudar completamente a realidade do seu paciente, não é você obrigar o seu paciente a comer a cada 3 em 3 horas, você entendeu? Então você tem que entender que o paciente te procurou para uma ajuda, né? Então eu não vou obrigar, eu não vou atender um paciente, por exemplo, que ele é mestre de obras, vou fazer esse paciente parar a cada 3 em 3 horas para ele comer, né? Entender a relação fome e saciedade é o mais importante, né? Você se perguntar, hoje em dia, Anderson, nessa velocidade que a gente vive de mundo e de tudo, e tecnologia, às vezes eu faço uns testes com meus pacientes, que assim, eu ofereço algum tipo de alimento enquanto eu estou atendendo, ou quando a gente está conversando, mesmo que não está nem em atendimento, que muitos pacientes se tornam amigos. E aí a pessoa está naquele embalo e vai. Quando ela termina de comer, eu peço para ela me descrever o que ela comeu. Não consegue, né? Porque não coloca atenção plena no que come. Porque comer é um ato natural dos seres humanos. É uma coisa natural para a gente, assim como escovar os dentes, assim como tomar banho. É uma coisa que a gente aprende e depois se torna uma coisa natural. Só que o problema, esse se tornar natural, é não prestar atenção no que você está fazendo, né? Então, às vezes você está comendo por comer. Quantas vezes eu tenho pacientes que gostam muito de bebida alcoólica e tal, e aí eu pergunto, por que bebe tanto? A pessoa não sabe descrever, né? Aí eu brinco, falo, aposto que quando você está num churrasco, por exemplo, você nem terminou de tomar uma cerveja, já vem uma pessoa com a outra para te dar. E é o que acontece, né? Então a gente não se dá conta por que está fazendo, né? Outra coisa que é muito cultural nosso e é muito forte é que para brasileiro tudo termina em comida, né? Então se é um batizado tem que ter um almoço, é um churrasco, se um amigo vai na sua casa, se você não oferecer alguma coisa para comer, é perigoso a pessoa sair falando até mal de você. Porque é cultural nosso. Você vai no shopping pagar uma conta, você sai de lá com uma casquinha de sorvete, porque senão parece que você não foi, né? Então, é verdade. É a relação com a comida, é entender a relação, né? E muitas coisas se tornam hábito. Por exemplo, ir no cinema, comprar pipoca e comer alguma coisa. E aí você parou para pensar se você está com fome para comer? Você não pode só assistir o filme, né? Então, a relação com a comida é isso, é entender o porquê que você come. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas, né? E eu me incluo nisso também. Porque às vezes a gente fala, as pessoas acham que para nós é fácil, porque a gente tem a teoria, né? Então assim, não, vamos... Pô, eu tomo refrigerante, a pessoa fala, nutricionista tomando refrigerante? E daí? Eu não tomo 1 litro de refrigerante, eu não tomo, né, por semana. Eu tomo um refrigerante, sei lá, por mês, uma vez por mês. Então assim, é uma coisa que tô com vontade, eu vou lá e tomo. Eu não vou ficar... Eu aprendi que restrição, você tá um passo de virar compulsão do que você ter o resultado que você quer, né? Então, antes de eu poder atender alguém, de eu poder trabalhar como nutricionista, eu já tenho isso dentro de mim que restringir não, né? A não ser que a pessoa seja diabética, aí você fala, bom, não tem o que fazer, né? Mas pessoas saudáveis, ou qualquer outra patologia, mas pessoas saudáveis, restrição na minha cabeça e entendendo um pouco como funciona a cabeça das pessoas, né? A restrição, ela tá muito mais perto de virar uma compulsão do que virar resultado, né? Sim. Só fazendo um parênteses, que você mencionou os psicólogos, né? Eu trabalho muito essa linha comportamental, mas vou até onde me dá, né? Até a linha 2 ali. Quando é caso, por exemplo, de compulsão alimentar, anorexia, bulimia. Então, são casos que eu trabalho junto com o psicólogo, a gente também tem a psicóloga na clínica, e muitas vezes a pessoa não precisa nem ter algum distúrbio alimentar. Se eu percebo que ela tem muita resistência, por mais que eu converse e a pessoa não consegue entender,
eu já prefiro indicar para o psicólogo, por quê? Porque o comer, assim, algumas pessoas também possuem alguns hábitos que são traumas de infância, por exemplo, né? Então, só para eu dar um exemplo para você, eu tive uma paciente que agora na fase adulta, ela era totalmente compulsiva, ela é uma pessoa super bem estabilizada, hoje em dia tem condições, mas por quê? Depois nós fomos entender que ela tinha essa compulsão, ela fazia compras e ela passava o dia inteiro comendo tudo que ela tinha comprado. Por quê? Porque na infância ela passou fome. Na infância ela foi restringida de alguns alimentos, então hoje ela entendia, né, que ela já mudou, graças a Deus já melhorou, mas ela entendia o quê? Que ela tinha que comer enquanto estava ali, porque ela não sabia quando ela ia ter de novo, aquela mentalidade ainda da infância. Então, não adianta a gente achar que a gente vai só falar para o paciente, ó, você come isso, você faz isso e aquilo, que ele vai conseguir, né? Não é assim, não é tão fácil, envolve um monte de outras coisas, até com patologias. Eu sou bem maleável, né? Porque a patologia em si no paciente já assusta, né? Doenças crônicas, como diabetes, o gastrite, né? As outras que eu atendo muito, o hernia de hiato, essas outras doenças, patologias crônicas, às vezes ele passa num profissional, o profissional também tira tudo, né? E se o paciente está com aquela doença estabilizada, a gente também pode ter uma dieta mais flexível, para ele também não se sentir tão culpado, porque a maioria dos pacientes diabéticos que eu atendia era assim também, ou era 8 ou 80. Ou fazia direitinho, ou vinha totalmente descompensado. Então, você dar outras opções, você explicar que a pessoa também não precisa aterrorizar o açúcar, né? Que ele também não é esse bicho de 7 cabeças para ele por conta da patologia, isso também facilita a maneira como você passa para o paciente, né? Você trouxe uma história, eu conversando com uma nutricionista também, né? Nesse sentido de você detectar o problema. Ela tinha uma paciente que ela tinha problemas com emagrecimento e assim, tinha feito todos os tipos de dieta possíveis e ela não conseguia emagrecer. E aí, investigando, né, o passado dessa menina, o que aconteceu na infância? Ela tinha, se não me engano, era um irmão gêmeo e o irmão comia de tudo. E ela não gostava disso, não gostava daquilo. E ela ouvia a mãe falando, porque o fulano come de tudo, não sei o quê. Na cabeça dela, a mãe amava mais o irmão, porque o irmão comia de tudo e ela não. E ela pensou o quê? Para minha mãe me amar, eu preciso comer mais e de tudo. E isso ela desenvolveu durante a adolescência até a idade adulta. Hoje ela está curada, ela já entendeu essa dor, superou essa dor e ela conseguiu o objetivo que ela queria. Mas ela passou parte da vida dela com uma coisa que ela não sabia, porque é tudo intrínseco, né? A gente não sabe disso, é o nosso subconsciente que trabalha ali. Por isso que ter um psicólogo do lado, né, ajuda muito nisso, né? Por mais que a gente eu sou muito curioso, eu gosto muito de ler sobre comportamento, sobre PNL, sobre gatilho mental, eu gosto de ler sobre isso, mas eu não sou um psicólogo, eu não posso dar o diagnóstico X, entendeu? Sim, eu posso entender a pessoa e falar, bom, essa pessoa tá por esse lado ou por aquele outro, mas vou te ajudar, mas você precisa procurar um psicólogo, porque é ele que vai fazer a terapia. Né? Porque não adianta a gente diagnosticar, não adianta você identificar. Você identifica, mas se você não sabe o que fazer com o problema, como é que você vai ajudar o paciente, né? E aí, isso não cabe a mim. Então, aí a gente já encaminha para o profissional e faz o trabalho em conjunto. Muitas vezes a gente até consegue. Você fala, às vezes, uma palavra que você fala para a pessoa, aciona o gatilho e a pessoa se dá conta do que ela estava fazendo. E aí ela consegue, aos poucos, aos passos, que não é velocidade, né? Reeducação alimentar não é velocidade, não adianta você dormir de um jeito e querer acordar do outro, que é o que a maioria das pessoas querem, por isso que eu odeio o termo projeto verão, né? Porque isso é terrível, né? Mas, enfim, a gente volta a repetir, respeito também quem faz, nada contra, né? Tem público para todo mundo. Com certeza. Mas, normalmente, os pacientes que eu atendo são esses pacientes que já tentaram de tudo, que já tentaram inúmeras dietas, né? E aí a gente começa a mostrar que não é isso, mostra o caminho. Tem muitos pacientes que vivem o efeito sanfona, então eles atingem o objetivo do emagrecimento, quando chegam no objetivo fazem de tudo para regredir. E aí começa tudo de novo. Então, são vários casos, né? Ser nutricionista
é ser psicólogo também. Com certeza. É uma profissão. Acho que a área da saúde, né, é muito voltada a isso, né? A gente aprende muita técnica na faculdade, e isso também é assunto para uma outra live, falar dos meios de ensino que a gente tem, né, em várias profissões. Mas eu acho que se você não tiver o lado humano, né? Você falou que é um processo. A nossa vida era feita de processos, né? E ninguém consegue mudar um hábito do dia para a noite. Você precisa, assim, consistência, ela deve existir. E o resultado vai aparecer. Então, se a pessoa tiver consistência, e ela tem que entender que também não é fácil, né? Você falar para a pessoa que fuma, ela sabe que fumar, ela está causando um mal para o próprio corpo. Você falar, fulano, para de fumar. Ele não vai parar de fumar. Tá certo que tem várias reações químicas por trás, o vício por causa da nicotina, por causa de outras substâncias que o cigarro tem, e o trabalho tem que ser feito na cabeça, né? Tem que ser feito no, você precisa mudar? Beleza, mas só eu falando isso pra você não adianta. Enquanto você não reconhecer isso e você ter disposição pra dar o primeiro passo, né? Porque acho que o primeiro passo é reconhecer, falar, pô, tô obeso, pô, preciso melhorar minha alimentação, pô, preciso fazer atividade física, preciso ir no médico, porque às vezes a alimentação e a atividade física não resolve. Né? Precisa ter um médico por trás, às vezes precisa ter remédio por trás, né? Se a pessoa sofre de ansiedade, se a pessoa sofre de depressão, não é só alimentação e não é só atividade física que vai salvar a vida dela, né? Não, é atendimento multidisciplinar, né? Na verdade, tem que ser esse tipo de atendimento, né? E é aquilo que você falou, a pessoa tem que querer. Para você ter noção, nos meus atendimentos, eu atendo o paciente e normalmente o primeiro retorno é após uns 30 dias. Depois é que eu vou moldando quanto tempo eu quero que o paciente volte. Mas a princípio é 30 dias. Eu tenho muitos casos que a pessoa não volta nem para o primeiro retorno. E eu não vou mandar mensagem, eu não vou ficar questionando, eu não vou ficar atrás do paciente. Por quê? Porque o primeiro passo é ele querer. Né? Então, muitas vezes ele nos procura por impulso, porque fulano passou e me adorou e está funcionando, mas por quê? Porque aquela pessoa quis, aquela pessoa me ouviu, aquela pessoa está pondo em prática o que a gente conversou. Só que ele foi por impulso, ele não está a fim de mudar nada na vida, ele não quer fazer o que eu falei, nem ouviu o que eu falei na consulta, e minha consulta dura mais de 1 hora, para você ter noção. E aí, a pessoa nem ouviu. Então, se ela não está pronta, quem sou eu como profissional para ficar no pé, para ficar insistindo? Ai, volta, porque você não veio? Não. Eu deixo a pessoa me procurar quando ela se sente confortável. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de volta, que foi uma das minhas primeiras pacientes em 2017, quando eu inaugurei a clínica, e ela voltou comigo hoje, né? Então, assim, depois de todo esse tempo, ela voltou. E aí me disse que não conseguiu mesmo naquela época, mas que agora está determinada a fazer. Então, vamos recomeçar. É assim que funciona, mas a pessoa tem que querer, tem que partir dela, né? Esse é o ponto principal, né? É o querer. E a gente, às vezes, eu ouço algumas pessoas, porque nutricionista X é melhor que nutricionista Y. Eu acredito que todo nutricionista sai da faculdade apto, entre aspas, para poder trabalhar, né? Pegou o CRN, você está legalmente apto a trabalhar. E eu falo para as pessoas assim, o nutricionista, ele tem que ser o profissional para você. É a mesma coisa com um psicólogo. Você vai no psicólogo, se você não se adaptou a ele, você troca. Empatia, né? Empatia. Você tem que confiar naquela pessoa que você tá. Às vezes, o nutricionista, ele resolve o problema de uma pessoa, mas não vai resolver o meu. Exato. Na verdade, não é que ele resolveu o problema daquela pessoa. Aquela pessoa que estava a fim de mudar. Sim. E se ela fosse com qualquer outro nutricionista que fosse um mínimo competente, ela ia conseguir o resultado dela. Exatamente. Né? Exatamente. E eu não tenho problema algum com isso, né? Muitos pacientes eu atendo por um tempo, por exemplo, 1 ano mais ou menos, e tento todas as formas, mudo tudo, ajudo de todas as maneiras. Quando o paciente não progride, eu deixo claro para o paciente que ele pode procurar um outro profissional, porque o meu método não foi capaz de ajudá-lo. Obviamente que com isso eu estou dizendo o quê? Não estou me eximindo da culpa, mas para ele tentar entender que não adianta ele ficar pulando de galho em galho, né? Você pode ir no nutricionista que cobra R$1.000 na consulta, como que você pode ir no seu bairro que está começando que cobra 100. Se você não quiser pôr em prática,
o que o nutricionista te passou, meu amor, você pode passar com quem você quiser que não vai resolver. Assim como quando você começa a fazer uma atividade física, né? Você pode treinar com o melhor personal, o melhor não, porque personal também é personal. Eu digo, o mais conhecido aí, o da mídia, e você pode treinar com o personal do seu bairro. Se você não levar o seu treino a sério, você também não vai sair do lugar, né? Não é o profissional que te molda. Ninguém tem o poder de fazer isso para ninguém. Eu brinco com os meus pacientes, falo, quem dera se eu pudesse fazer por vocês, né? Mas eu não posso. O que eu posso fazer é motivá-los, é montar um plano. Eu ainda monto o plano alimentar, mas a minha pretensão é não fazer mais isso. Eu não gosto de prescrever dietas, mas ainda prescrevo, porque os pacientes ainda precisam. Mas eu converso muito. É por isso que a minha consulta demora bastante tempo, justamente para dar essa liberdade para o paciente, né? Porque eu quero que ele entenda que ele pode estar aqui comigo no Brasil, ou ele pode estar do outro lado do mundo, lá no Japão. Ele é que tem que saber fazer as escolhas. Então, quer dizer que se ele sair daquele plano bonitinho que eu montei para ele estar numa viagem lá no Japão, ele vai recuperar todo o peso que ele eliminou, porque ele não tem o meu cardápio pronto, né? Não é isso. A minha intenção com o paciente é dar autonomia para que o paciente, além de se adequar à reeducação alimentar, ele faça as escolhas dele, né? Porque quem sou eu para dizer o que uma pessoa tem que comer ou não? Só tem que instruir. Sim. Tem uma pergunta aqui, não sei o que você acha, eu não sei porque eu nunca ouvi falar disso. Hipnoterapia ajuda? Olha, o que você acha? Você teve experiência com isso? Algum paciente seu fez? Não conheço ninguém que tenha feito, não para essa parte em relação à alimentação, né? Ouço algumas coisas, já vi alguns estudos, até em relação à PNL também, a programação neurolinguística, e as pessoas falam até dessas técnicas, mas não posso me aprofundar no tema. Eu sei que funciona para um monte de coisas, assim, para você, né, ressignificar crenças. Agora, propriamente dito, para alimentação, eu nunca peguei nenhum caso para poder passar para vocês. Mas acredito sim, acredito que ajuda em tantas coisas. Eu acho que aquilo que a gente comentou, em termos de crenças, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa enraizada lá atrás, e com a hipnoterapia ela vai desmistificar isso aí e trazer uma melhora para ela, e aí melhora a relação com a comida, consequentemente também. Eu também penso por esse lado mesmo. Se ajuda em outras coisas, né? Só que tem um pequeno detalhe, né? Ajuda, mas não é o Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria. Isso. Exato, Como diversas outras ferramentas também ajudam, mas não é o Salvador da Pátria. Como a bariátrica, né? Se fosse Sim. assim, imagina, você tirar 90% de um órgão e o seu corpo se adaptar e você conseguir readquirir peso. Para você ver como o corpo é maravilhoso, né? Em todos os sentidos. E isso faz parte da gente, né? Faz parte da gente querer o resultado rápido, de querer um resultado consistente e que fique pro resto da nossa vida. Faz parte. O nosso cérebro, ele não gosta muito de mudança, ele não gosta, ele quer preservar a energia ao máximo que ele conseguir, Exato. né? Por isso que é muito difícil mudar um hábito. E aí, quando eu falo para as pessoas, a pessoa fala assim: Anderson, eu gosto de comer muito chocolate. Eu pergunto, mas você come quantos chocolates? Sei lá, eu como de manhã, no almoço e no jantar, todos os dias da semana. Eu falo: olha, você está comendo bastante chocolate mesmo. Se você tirar o chocolate, você pode ficar uma semana sem comer o chocolate. Mas na outra semana você vai comer 4 por dia, 5 por dia. Porque o teu corpo vai sentir tanta falta daquilo, e tua cabeça também, né? Então, quando eu vou orientar as pessoas no sentido, não de dieta, mas de comer um pouco melhor, tenta tirar um dia da semana, não come no jantar de segunda-feira. E aí você continua comendo a semana normal. Na próxima semana, não come no jantar de terça. E aí ela vai fazendo uma forma gradativa, né? O passo a passo é muito mais tranquilo. Não que seja fácil, mas para o corpo dela se adaptar àquilo, daqui a pouco ela vai estar comendo um por dia, ou ela vai comer só, tô com vontade de comer um chocolate, e vai comer sem culpa. Porque a gente está falando de relação, né? Comer sem culpa, né? Porque as pessoas, repetindo, né? Elas querem os resultados rápidos, né? Então, assim, não se dão conta que são os pequenos hábitos que vão gerar os resultados maiores,
né? Então, é isso. Então, quando a pessoa quer emagrecer, que ela, né, eu vou começar a dieta, hoje é o dia nacional, né, de começar as coisas, principalmente dieta, segunda-feira. Aí tira tudo e não sei o quê. E não se dá conta de que não é assim que funciona, né? Falta de chocolate e falta de carboidrato gera crise de abstinência, só para as pessoas saberem, tá? Então, não adianta ser tão radical, né? Que não vai ser legal para você e não vai ser legal para o corpo e não vai perdurar por muito tempo, né? E são os pequenos hábitos que a gente... Na verdade, eu não gosto de pedir para os meus pacientes pensarem em mudanças de hábito, porque mudar um hábito requer muito mais habilidade e dá muito mais trabalho. Eu sempre converso o quê com o paciente? Vamos criar um novo hábito. É diferente de querer mudar um hábito, né? Eu sempre atuo nessa linha, vamos criar um novo. Só que a pessoa tem que entender que tudo que é novo para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que é a máquina principal de tudo, ele gera um gasto maior de energia. E tudo que gera um gasto maior de energia não é legal para o seu cérebro. O que ele faz? Ele conspira para que você volte para a sua zona de conforto. Então é por isso que causa esse desconforto e as pessoas não conseguem perdurar por muito tempo nessas coisas tão radicais, né? Por quê? Porque o seu corpo vai bater pesado contra você. Esse é o efeito sanfona. O que é a gente engordar e emagrecer? É isso, é você voltar para a sua zona de conforto. Porque o adquirir muito peso, o seu corpo não entende como uma coisa saudável, não é bom para você. Mas, de quebra, quando você está acima do peso e começa o emagrecimento, o corpo também não entende como uma coisa legal. Então, ele vai ficar conspirando para que você volte para a sua zona de conforto. E a sua zona de conforto é o maior peso que você já teve. Esse é o problema. Esse é o problema, né? Assim, em todos os aspectos, né? Eu acho que o segredo do sucesso é introduzir esses novos hábitos sem causar tanto impacto, né? Na rotina, da nossa rotina, e entender que no meio do caminho vão acontecer percalços, né? A gente vai errar. A gente vai errar no meio do caminho, né? Dei uma vacilada aqui hoje, mas nem tudo tá perdido. Esse é o ponto. E a gente tem que entender, assim, que também não é um erro, né? Quando a gente intitula como erro, já associa a culpa. Esse é o problema. Então, nossa, hoje eu fiz tudo errado, eu comi tal coisa. Tá bom, esquece, passou. Não tem mais o que fazer, né? Não vamos gerar estresse quanto a isso. Tá, se eu não posso voltar para mudar, o que eu posso fazer à frente? Né? Então é isso que a gente tem que pensar, sem ter esse pensamento de culpa, né? Porque a culpa é que é o pior de tudo, porque aí você se culpa por já ter comido, vamos supor, você errou lá no café da manhã, teoricamente na sua cabeça você errou no café da manhã, aí você já dá o dia como perdido, aí você vai, extrapola no almoço, aí você extrapola no jantar, amanhã eu volto ao normal. Mas por que isso, né? Se você comeu determinada coisa que é um pouco mais calórica, que é uma coisa que você já não está mais tão habituado a comer pontual naquele horário, ok, vida que segue, olha para a próxima refeição como você vinha fazendo e tá tudo ok, tá tudo perfeito, né? Eu sempre brinco que eu falo para meus pacientes, falo, olha, eu não tenho dieta, eu não calculo dieta para mim, eu nunca calculei, eu não sei quantas calorias eu ingiro por dia e tô sempre do mesmo jeito, né? Me mantenho sempre do mesmo jeito, porque eu não como com culpa, né? Mas também não passo vontade. Só que a gente entender o comer com culpa é diferente de oba-oba, né? Não é porque eu não como com culpa que eu vou no supermercado, vou comprar só os alimentos mais calóricos, vou fazer só preparações calóricas, eu vou viver de fast food. Não é isso, né? Mas o dia que eu sinto a necessidade de comer, eu entendo o porquê que eu quero comer e como tranquilamente vida que segue. Acho que é o equilíbrio. O segredo é o equilíbrio. É ter o equilíbrio de tudo, né, na nossa vida, né? Dormir o suficiente, se exercitar o suficiente, ler, aprender uma coisa nova. Eu acho que encontrar as pessoas, devido a tanta tecnologia, a tanta informação, a gente quer tudo muito rápido e a gente quer tudo para agora. Então, assim, a gente perdeu um pouco a noção do que, eu posso dar uma relaxada aqui e que tá tudo bem. Tá tudo bem. A vida vai continuar no prumo, né? Vai continuar no eixo,
E tá tudo bem, eu não preciso me desesperar, né? Porque a gente tem hoje, eu sempre falo, a internet, ela veio como uma... Assim, a gente não poderia estar fazendo o que a gente está fazendo hoje se não fosse a internet, né? Eu acho que é um serviço para a sociedade o que a gente está fazendo. A gente está trazendo um monte de informação que, para mim, é conteúdo de valor e que agrega valor na vida das pessoas que estão aí participando. E se não fosse a internet, isso não aconteceria. O Instagram é um aplicativo que também está dando essa oportunidade para a gente estar fazendo isso. Porém, tem muitas coisas. Para mim, o aplicativo, a rede social mais narcisista que existe e a mais mentirosa que existe. Porque a minha vida tá uma droga, mas se eu posto uma foto na praia, todos os meus seguidores vão achar que minha vida é a melhor do mundo. Exatamente. Né? E aí começa a gerar ansiedade nas pessoas, porque as pessoas falam, o Anderson tá na praia, e por que eu não tô na praia? Eu podia estar na praia também, mas todo o resto da minha vida ninguém sabe. Por quê? Porque eu só posto o que eu quero. Eu só posto a parte boa. E as pessoas vendem felicidade, né? Sim. E aí eu vejo muito, e assim, as minhas alunas, elas falam às vezes, não sei se você já pegou no seu consultório. Provavelmente sim. Mas eu dava... As minhas alunas chegavam, Anderson, porque eu vi na televisão ou eu vi no Instagram que tal coisa é bom para tal coisa. Primeiro que as pessoas acham que a gente é uma tabela de composição de alimentos ambulante, né? Sim, Acha que a gente tem que saber a caloria, os nutrientes, o que é bom, o que não é, de todas as coisas, né? E a gente não é isso. E não, eu tinha uma aluna que ela falava assim, Anderson, se ela estiver assistindo, ela vai se reconhecer nisso. Anderson, eu fui na nutricionista, mas eu sabia mais do que ele. Tem essa. Aí eu falava assim, fulana, desculpa, mas não. Você acha, ou você viu no Google, né? Porque hoje, com certeza, a ferramenta do Google, você consegue encontrar informação de valor. Você entra em site de artigo científico, você consegue aprender. Você não precisa ser nutricionista para você aprender se você ler as coisas certas. Agora, se você entrar no perfil da blogueirinha fitness, provavelmente ali é o que ela, microbiota do magro, batom que emagrece, sei lá, só lembrei dessas que foram as mais absurdas. Do cérebro, tem a bariátrica do cérebro agora, né? Essa daí muitas vezes meus pacientes chegam no consultório com umas dietas novas, que eu falo, essa eu vou procurar no Google, que eu ainda não escutei não. A hora que eu entender o que é, eu te mando por WhatsApp, mas por enquanto eu não sei, né? Então, são umas coisas, porque todo dia surge uma coisa nova, né? E falando um pouco dessa parte de blogueira, até o caso que aconteceu com uma recente aí, que ela é bem famosa, né? Que ela quebrou a quarentena e postou a bebida alcoólica, bêbada e tal. E aí as pessoas, porque ela é intitulada fitness, alimentação super saudável. E aí, por que causa tanto espanteza, né, nas pessoas? Porque é 24 horas postando como se a vida fosse perfeita. É suco detox na hora que acorda, é alimentação vegana aqui, é isso aqui, é isso aqui. Aí a pessoa posta de madrugada tomando uma bebida alcoólica bêbada, falando que a vida isso exploda, cria essa espanteza mesmo nas pessoas, né? Porque as pessoas associam o quê? Aquela imagem daquela pessoa super magra, super saudável, tal, tal, só come aquilo. E não, ela é uma pessoa real como todo mundo. Só que ela se vende assim. Então, antigamente, eu tinha mais raiva dessa classe, né? E ficava com raiva do nosso conselho também por não fazer nada. Mas, enfim, hoje em dia, eu penso o seguinte. Com o tanto de informação que nós temos, cai quem quer nesses contos, né, gente? Porque é a mesma coisa desses chás milagrosos, que tem chá que até dirige por você, se deixar, né? Dirige o seu carro, limpa a sua casa. Ele faz tanta coisa que deve fazer até isso. Será que mesmo que as pessoas... Podem existir pessoas leigas? Podem, né? Mas a faixa etária da nossa idade aqui, que tem acesso a tanto de informação, será mesmo que você acredita que um chá vai secar sua barriga, que um chá vai te fazer emagrecer tanto? Você entendeu, né? Ou é você procurando mais uma muleta como desculpa para não fazer o que você tem que fazer? Então, é isso. Então, antes de você apontar o nutricionista como culpado pela falta de resultado, o personal pela falta do seu resultado, ou fulano de tal que você comprou tal coisa e não funcionou, você tem que se perguntar qual o nível, qual o tamanho que você aplicou naquilo de entusiasmo e, teoricamente, se deixou enganar
para fazer com que não dê certo, né? Então, antes de culpar outras coisas, você tem que se olhar para você. Está fazendo sua parte? Se tiver, vai ter resultado, né? Quando a pessoa fala pra mim assim, tô tomando um suco detox, um chá detox, eu pergunto pra ela, você não tem fígado? Ela fala, por quê? Eu falo, porque o fígado que faz isso, né? O fígado que te desintoxica. Você não precisa de um chá detox, a não ser que você tenha algum problema no fígado, mas fora isso, o fígado faz todo esse processo. Não vai ajudar, meu amigo. Mesmo assim. Ou quando, eu tomei aquele shake famoso e eu emagreci. Eu falo, você está consumindo menos calorias do que você consumia comendo comida. Se você trocar ele por comida de verdade e consumir o mesmo tanto de calorias, você também vai emagrecer. Se esse foi o ponto, entendeu? Teve uma... A Carolina falou assim, as pessoas querem resultados... Não, as pessoas gostam de ser enganadas e querem atalhos. Exato, muletas, né? Eu costumo usar a palavra muleta. Eu falo para os meus pacientes, qual vai ser a muleta da vez, né? Porque igual agora, teve uma caída brusca nos atendimentos, né? A minha clínica está funcionando, nós estamos atendendo, seguindo todas as normas que a vigilância exige, a gente atende, mas assim, cadê os pacientes? Por quê? Porque já começaram uma muleta, entendo. Tem pessoas que não estão mais com condições, tem pessoas, né? Outro quesito. Eu estou dizendo os pacientes que dariam para continuar. Mas por quê? Eu vou esperar passar, daí eu volto para o atendimento, aí eu volto a comer direito, aí eu volto a treinar. Então a gente está sempre procurando muleta para não fazer o que deve ser feito. Essa é a verdadeira questão, né? Então, se você for ficar esperando as condições perfeitas para fazer as coisas, você vai passar dessa para melhor sem alcançar seus objetivos, infelizmente. Né? E quem tiver oportunidade, quem tiver chance, faça terapia. Porque o psicólogo todo mundo fazer, né? As pessoas elas têm preconceito, né? Eu fiz um tempo e eu tenho experiência própria de que assim, muda a tua... Vou falar igual coach, muda o teu mindset. Terapia é maravilhoso. Porque você começa a entender algumas coisas da sua vida que a gente está tão ligado no automático, né? De fazer, de repetir, de repetição, que passa várias coisas na nossa vida que a gente nem percebe. Quando você dá uma parada, por isso que a meditação é importante. Você faz meditação, é uma coisa intrínseca que você faz para você mesmo, para você respirar, ouvir tua respiração, ouvir você, sentir o teu corpo, sentir você, né? Se desligar do mundo, né? Por isso que eu falo que a relação com a comida, né, vai muito além de você pôr o alimento na boca, justamente por isso. Às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar porque ela sofre um assédio no trabalho, por exemplo, né? Ela é estressada, ela detesta o trabalho dela, ou porque ela tem um problema em casa com o marido, é porque o filho dá trabalho. Então essa compensação, essa busca por prazer, a pessoa busca nos alimentos. A sua primeira fonte de prazer é um alimento, é mais próximo a você, é voltado a você, e você pode fazer sem que ninguém te julgue, né? Então, a pessoa busca isso. E o contexto de entender a pessoa como um todo vai muito além de uma prescrição de cardápio, né? Vai muito além de dizer o que a pessoa tem que comer ou não. Então, e é isso também. Não é só nós, como profissionais, entendermos isso. Os pacientes também precisam entender. Porque às vezes eles se sentem fracassados, se sentem culpados. Poxa, por que eu não consigo seguir o plano que a doutora me passou, né? E se sente culpado por isso. Não. Se aceite, tente entender o porquê que você não consegue, né? O que é que dispara aquilo em você para você não conseguir levar adiante. Então não é apontar culpados ou se culpar, é procurar ajuda e procurar se entender, né? Porque nós somos, infelizmente, complexos demais. Então a gente precisa de ajuda sempre, do nutricionista, do psicólogo, da área da saúde inteira, né? E quanto mais as pessoas entenderem essa multidisciplinaridade, né, de profissionais, mais fácil, não sei se é essa a palavra correta, mas menos difícil se torna o caminho, né? Mais coerente, né? Porque cada um vai atuar ali num campo da vida da pessoa. O nutricionista vai atuar ali no campo da alimentação,
o psicólogo no campo do comportamento, o médico, porque querendo ou não, a gente acaba ficando doente, por mais que a gente tenha uma imunidade boa, por mais que a gente tenha uma alimentação saudável, a gente fica doente, né? Às vezes... Vai aquém disso, né? Que aí às vezes também não é isso que eu ia falar. Às vezes é um desequilíbrio hormonal que, pum, a doença só tava esperando isso pra te pegar. E aí você fica doente. Aí você fala, pô, mas eu como direito, mas eu durmo bem, pratico atividade física e fiquei doente, né? Nós somos seres complexos. O corpo é uma máquina, né? Uma máquina bem, bem complexa. Não adianta achar que vai só por um caminho vai dar tudo bem, né? Não é por aí. É isso. Lê, vamos ver se as pessoas têm perguntas. Nosso tempo tá acabando. Tô subindo aqui. Não de ponta cabeça, não. Não. Teve a da... Como fala? Teve a da hipnoterapia. Pessoal, quem tiver pergunta, pode fazer. Nós estamos aqui abertos para vocês. A Nani, sua seguidora. A Nani, ela não fez uma pergunta, mas ela falou, nós somos causa, não consequência. Exato. É exatamente isso. A Carol amou a live. Eu acho que foi bem legal. A Ju também está assistindo a gente. Um beijo, Ju. Beijo, saudade de você. Falou sobre as muletas. Aproveitem o tempo que a gente tem para responder as perguntas de vocês. Eu acho que hoje foi bem interessante o papo, porque as pessoas têm esse tabu, né, de como se relacionar com a comida, ou que isso é bom, isso é ruim. A gente sabe que tem alimentos que são bons e alimentos que são ruins, mas que se você de repente come um alimento ruim, acontece, né? Quem não erra, né? Eu costumo dizer assim, né? Que a gente tem que encarar os alimentos como um combustível, né? É a mesma coisa você pegar seu carro e parar todo dia num posto para abastecer e você sabe que ali tem combustível adulterado. Só que todos os dias você para no mesmo posto, né? Então, no começo, seu carro vai andar normalmente. Chega uma hora que ele vai começar a dar uma engasgada, vai queimar as velas. E mesmo assim, você continua abastecendo com combustível adulterado. Chega uma hora que funde o motor, né? Então, a gente tem que entender que os alimentos, eles são o combustível para o nosso corpo, né? Por isso que essas dietas restritivas, gente, não funcionam. Você precisa comer, né? Você precisa se alimentar. Não é se empurrar. É diferente. Só que o comer não impede que você coma algo que você goste, algo que seja um pouco mais calórico, que não seja tão saudável assim. Mas você tem que entender que 90% do seu tempo você tem que fazer as melhores escolhas, né? Com certeza. Aqui, ó. Ansiedade e quarentena. Como se autocontrolar? É a pergunta do milhão. Essa é difícil, né? Porque a ansiedade já é uma coisa muito complexa. A maioria dos meus pacientes sofrem de ansiedade. E a ansiedade é um sofrimento para o futuro, né? O que a depressão nos causa lá no passado, a ansiedade vem para o futuro. Então agora está gerando essas crises principalmente maiores porque a gente não sabe o que está por vir, né? Então é uma coisa nova para todo mundo. O mundo literalmente nunca passou por algo parecido. E aí gera ansiedade porque a gente não sabe se vai perder o emprego, se vai ter como pagar as contas, como é que vai ficar, né? E gera ansiedade. E aí o que acontece? Tudo que nos gera um sentimento que nos baixa a sensação de prazer, como a ansiedade, falta dopamina na nossa corrente sanguínea, né? Que é o hormônio da sensação do bem-estar. E aí, como o nosso cérebro é uma máquina perfeita, ele sabe de onde provém isso, né? E aí ele vai procurar nos alimentos, principalmente os açúcares, né? Carboidrato que vira açúcar, que é a principal fonte de energia para o cérebro. Então, isso vem como uma recompensa e nos dá a sensação de prazer. Então, por isso que às vezes você se pega beliscando uma coisa que você nem queria, mas você tá ali beliscando, né? Quem sabe por quê? Controlar a ansiedade é uma coisa que, assim, primeiro de tudo, uma frase que eu tenho, assim, quase tatuada na testa para os meus pacientes. Se a comida não é o problema, ela nunca será a solução. Então, já começa por aí, né? Então, você tem que identificar o que está te gerando essa crise de ansiedade. É por medo de perder meu emprego? É porque eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Não se desespere, tá? Aquela frase que está todo mundo no mesmo barco, ela é verídica. Claro que para muitos tá bem pior, as condições estão bem piores. Mas vai começar a entrar no eixo, né?
O que não pode é procurar o consolo na comida, porque ela não vai resolver. É uma solução imediata, né? Daqui 2 minutos você já está procurando alguma coisa de novo. Por quê? Porque o cérebro vai fazer isso com você, a lei da recompensa, tá? Então, dá uma investigada aí de onde vem o gatilho e tenta procurar resolver essa questão, mas não se volte para os alimentos, tá? Tá. Muito bom, Lê. Bom, você quer fechar? A gente tá acabando. Você quer dar um panorama geral do que a gente falou? Agradecer? Fica à vontade. Eu quero agradecer você pelo convite. Eu, apesar de gostar de falar muito, deu para perceber, né? Nas minhas consultas eu também sou assim, falo bastante, porque eu acho que a gente tem que passar informação para o paciente, né? Porque uma coisa decorada, as pessoas esquecem. Agora, quando você aprende, quando você adquire aquela informação, é uma coisa que ninguém mais tira de você, né? Então, é importante a gente ter esse contato com o paciente, é importante a gente transmitir informação para o paciente, para que ele possa aplicar no dia a dia. Porque o cardápio depois ele vai ter lá e aí ele decide se ele vai seguir ou não. Agora, as informações que a gente passa são válidas, né? Aí eu queria te agradecer, porque eu falo muito, mas eu tenho vergonha de fazer live sozinha na minha página. Quem sabe eu mudo isso. Quando quiser, pode me convidar. Verdade, boa. E agradecer pelo convite, eu espero que as pessoas tenham gostado, espero que a gente tenha esclarecido algumas coisas. E é isso, não se desesperem, tá? Que a relação com a comida precisa ser uma coisa boa, né? Não é neura, né? Então não são extremos. É isso que é o mais importante, que as pessoas precisam saber. Os alimentos são nossos aliados, não nossos inimigos. Isso é o mais importante. Excelente. Bom, obrigado, Lê, pelo convite. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelas pessoas que participaram. Toda segunda-feira tem live aqui no meu perfil. Eu convido profissionais Estou convidando alguns nutricionistas, mas geralmente de diferentes áreas. E acho que é isso. A gente se fala mais pra frente, tá bom? Um beijo. Combinado. Beijo. Um beijo pra todos. Tchau, tchau. Tchau.